Começa daí, né? O que é estratégia? Geralmente a gente traça uma estratégia quando a gente quer alcançar um objetivo através de etapas. Não dá para conseguir aquilo numa hora. Qual que é a estratégia que a gente tem que criar para comprar um carro? Se a gente não tem o dinheiro à vista. Conseguir o dinheiro de alguma forma ou de outra. Seja via um empréstimo, seja juntando dinheiro num curto ou longo prazo. A gente tem que criar uma estratégia para conseguir dinheiro, porque o objetivo que a gente deseja alcançar demanda uma premissa que se tenha dinheiro. Todo mundo na mesma parte, certo? Então, estratégia é isso, é quando você objetiva algo que precisa ser conquistado através de etapas. Né? Você precisa seguir processo para conseguir executar essa necessidade ou oportunidade. Você cria etapas que são as estratégias. Tá? Então, planejamento estratégico organizacional é logo após o início, né, quando uma empresa, uma organização é criada, ela cria princípios de estratégia. Depois daquela coisa lá da missão, sabe aquela cartinha que olha para a qualidade e princípios daquela organização? Todo mundo sabe que toda empresa tem aquela missão, visão, exato. Aqui, valores, isso daí é como a empresa vai se comportar perante ao mercado. Após isso, ela faz o quê? Ela cria estratégias para ganhar dinheiro ou se sustentar naquele mercado através de algum produto, benefício, serviço, de alguma coisa que ela preste às demais organizações. Isso pode ser produto, serviço, informação, gestões que não geram valor, gestão não lucrativas, para fins filantrópicos. Quer dizer que até uma empresa de filantropia, né, que não usa os seus valores adquiridos em prol de si mesma, ela atua com atuações, atua com doações, até essas empresas que não trabalham com fins lucrativos têm um planejamento estratégico organizacional. Ela cria várias etapas para sobreviver em cima daquela estrutura organizacional. A gente vai chegar na parte de TI aí. Então, ó, a organização, a gente volta lá na pirâmide, cria suas estratégias para manter o seu produto, serviço, ou seja lá qual for a sua estratégia de prestação de algo. Né? Ou talvez não seja prestação, seja recebimento dele. Tá? Mediante a isso, hoje quase todas as empresas usam da tecnologia para manter ou ampliar os seus negócios. É aí que entra uma área de planejamento estratégico organizacional. Nem todas as empresas, quase que 70% das empresas não tem uma área separada para medir e criar planejamento estratégico organizacional. Foi toda uma aula que a gente discutiu e debateu que a TI nada mais é que suporte para a grande maioria das empresas. Ainda que seja uma área que lucre, que gere retorno financeiro, ROI, né, retorno de investimento financeiro, por mais que a empresa gere benefício, por mais que a área da TI gere benefício, ela nada mais é para dentro da organização que suporte. Eu só gasto dinheiro com TI. Ainda existe esse preconceito da área de tecnologia. Está mudando isso. Por isso que a maioria das empresas está criando uma área de planejamento estratégico organizacional, que às vezes nem fica inserida dentro do PO, dentro da área de estratégia. Ela fica dentro da TI mesmo.
Então, a gente pode até fazer um quadrado novo aqui, um triângulo novo, onde isso aqui é a TI propriamente dita, e de lá para cá é a organização, todas as áreas, né? Recursos humanos, toda essa estrutura de TI, após a estratégia ser definida, diz o que dá para fazer com a tecnologia existente ou com uma tecnologia que será definida. O que a gente vai aprender? Está aprendendo nesta matéria? Técnicas de planejamento estratégico. Ou seja, sugestões que a área de planejamento estratégico dá para a organização para que ela consiga executar essas etapas de venda, locação, prestação do seu produto, que gera retorno de investimento e lucratividade para a organização. Então, o que faz o planejamento estratégico organizacional de TI, né? Ele faz nada mais, nada menos que validar, ele valida se o desejo da área de negócio é possível com a tecnologia existente da sua TI. Ou ele sugere tecnologias que adquiridas. Beleza? Então, mas e aí? Peraí, o cara pensou numa coisa supersônica, ele quer ampliar o parque de TI dele total, ele quer abrir um novo prédio, ele quer comprar toda uma estrutura de infra, ele quer fazer tudo isso. A organização quer fazer uma ampliação da sua... Ele quer fazer um data center. Primeiro lugar, o que a gente faz do ponto de vista da TI? Organização, você tem dinheiro, você tem recurso, porque tecnologia custa. É aí que entram as fases do PET. A gente, o planejamento estratégico de TI, começa a falar para a organização. A organização levanta tudo que você tem de estrutura da TI e qual quantidade de recursos que você tem na sua TI hoje. A organização diz para mim como que é a sua TI hoje, como é que é a infra da sua rede, como é que é a sua estrutura de TI. A organização me diz qual é o novo modelo desse data center, quais serão as estruturas físicas, lógicas e de pessoas, contratação de recursos que vocês estão pretendendo. A organização, quanto você vai dar para a TI para que a gente consiga fazer isso para vocês, em quanto tempo? Organização, quais são os benefícios desse novo data center? Todos esses itens que eu estou falando viram um documento de planejamento estratégico, entende? Tá? Vou voltar aqui rapidinho, porque talvez eu não tenha falado outra vez. O objetivo de ter um planejamento estratégico de TI é assegurar que o desejo da organização consiga ser realizado com a tecnologia que eles têm. Ou informar que esse desejo que eles querem para a organização precisa de mais esses itens que a gente mapeia na fase. Então, o cara talvez viajou e quer um data center, mas o cara não consegue ter nem posso dizer que um call center, o cara não consegue ter nenhuma salinha de atendimento. Com o dinheiro que ele disponibilizou, ele não consegue. Ele está fora da realidade. Ou o cara tem um dinheiro para criar 2 data centers, mas não tem estrutura de recursos para tocar esse projeto. Ele não tem algum gerente de TI, gerentes de projetos, uma estrutura de recursos dentro da TI dele que consiga criar essa área. Então, a todo momento ele pode passar por essas fases e precisar de contratar, de comprar, de criar, de desenvolver mais recursos de TI para atender essa necessidade da organização. As fases são essas 11 aí. Dá uma lida, dá uma entendida, escreve, simula. Se o projeto for a criação de um data center, 11 fases. Se o projeto for aqui, assim sucessivamente, tá? Pega uma situação. Se o projeto for desenvolver um sistema de compras, igual do trabalho, o que eu preciso conseguir físico, lógico, de pessoas para desenvolver um projeto de software, para criar do zero, para ele estar instalado e todas as máquinas conseguirem acessar esse sistema. É só desenvolvedor, servidor instalar? Não é.
planejamento estratégico. Eu disse de onde eles foram criados. Um desses daqui é da IBM. Eu disse de qual conceito para a criação desses planejamentos estratégicos aqui. Eles são usados na sua maioria aí nas estratégias de TI de grandes organizações. Tá? As internacionais geralmente usam o IE, dá uma lida no que ele é. Para quem que na prova, o que vai ser pedido? Para quem que ele serve? Onde ele é utilizado? Tá? Dá uma lida nessas situações. Características do planejamento estratégico. Tem várias. São vários slides aí falando sobre as características. Um slide que eu gosto bastante. Os modelos de elaboração de um PET não devem ser estáticos. Quer dizer que eu não posso criar um planejamento estratégico na sua empresa para criar um call center, um novo data center que vai se aplicar na empresa dela. Por quê? Recurso financeiro, recurso de pessoas, recurso lógico, físico, toda a estrutura que tem na sua empresa não é a mesma que a dela. Eu não posso usar um modelo de planejamento estratégico para uma empresa que sirva na outra, porque cada organização tem uma necessidade. Tá? Agora vai premissa, risco, escopo. Ali embaixo aí é RP, né? Isso é RP. PPT, né, gente? Como assim, ó, vocês? Né? Estou criando aí uma coisa nova. Premissa, risco e escopo. É do quê? Nesse aqui agora é do quê? E o projeto pode ser de quê? Só de software? Planejamento estratégico de TI, os projetos só podem ser de software? Então a premissa pode ser de criação física de data center. Premissa pode ser a criação estruturada de uma nova rede. Tudo que envolve o físico, o lógico e o de pessoas. People. Tá? Riscos, a mesma coisa. Aí que entram riscos financeiros, riscos de prazos, riscos de recurso. Tá? E o escopo é referente ao projeto, que pode ser de qualquer instância dentro da TI. Porque a gente lembra aqui nesse desenho, eu mantive ele, já está acabando. Não, meu maior sonho que você acaba. Tá? Perfeito. Já está acabando. A gente mantém aqui eu mantive a estrutura para vocês se recordarem, para esse erro não acontecer na prova, hein? Não acontecer. Eu vou contar a historinha das duas matérias que eu dei para o meu sobrinho de 11 anos, ele corrige todas comigo. E ele sempre ri. Quando as pessoas dão aquela viajada, eu falei 500 vezes, mas eles não entenderam. Então, olha lá. Olha o tamanho do quadradinho que se refere à modelagem de sistemas de informação. É aqui que entra desenvolvimento. Quer dizer que quando eu falar de planejamento estratégico, eu estou falando de todas as áreas da TI que cabem no triângulo inteiro. Não é só do sistema. E por fim eu falei sobre a primeira das cinco estratégias de planejamento que a gente ainda vai aprender para LP2. Faltam 4. Balance Scorecard, CRM, BI, Data Warehouse, a gente ainda vai falar delas. Eu preciso que vocês leiam um conteúdo que foi anexo, que só fala de RP. Foi uma das últimas aulas que a gente fez aqui, falando de RP, que não é um sistema, né? Nesse dia eu falei que RP não é um sistema e falei várias coisas sobre ele. Boa sorte.